Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vinda a esse podcast. Mais uma vez, nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e experiência de vida, experiência, vivência nossa. Estou aqui junto com o pastor Michael Rosa, junto com o Samuel Policarpo. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre religião e as questões por trás dos bastidores aí da nossa experiência, né? É isso aí, graça e paz a todos os irmãos, a todos que estão nos vendo, nos assistindo e acompanhando aqui mais um podcast. Tenho certeza que hoje também vai ser abençoador para as nossas vidas e os podcasts anteriores aí já foi muito bom, deu muito o que falar e ainda tem muita coisa para poder discorrer aqui, né, pastor? Muita coisa para poder discorrer. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito da história do pastor Daniel. Não é isso, pastor? Bora lá, bora lá. Mais uma vez, bem-vindo, né? Todos sejam bem-vindos. Samuel, Deus abençoe sua vida grandemente, que está aí nos auxiliando, toda a equipe que está auxiliando para filmagem e essa é a estrutura desse podcast. Já te peço para você, se faz sentido para você, se inscreva, não esqueça de se inscrever, deixar aí seu comentário para que nós possamos continuar com esse trabalho. Hoje nós queremos aqui continuar, Michael. Nós temos falado sobre algumas questões aí dos Gideões missionários. Como é que tá os comentários lá nas redes sociais? O povo já tá te amando já? Verdade. Falamos algumas coisas aqui, nada além da mais pura verdade, realidade. Porém, já teve muito comentário, já teve muita repercussão, porque por mais que é uma verdade absoluta, muitas pessoas sabem disso, existem aqueles que ainda não sabiam como funcionava e causa um certo escândalo naqueles que não sabiam como funcionava. Mas é necessário, né, pastor, trazer essa clareza para que o povo possa entender, compreender e que o povo não possa ficar refém dessas coisas aí que é tão escondida e obscura, né? A questão aí, como foi falado de pregadores itinerantes, da questão dos Gideões missionários, que é uma vitrine do mundo evangélico e gospel aí no Brasil, né, dos grandes pregadores, lá eu acredito que seja uma vitrine. E às vezes muitos pregadores jovem que sonha em pregar nos grandes altares, nos grandes púlpitos do Brasil, acabam tendo que passar 5, 10 anos de estrada para aprender aquilo que você compartilhou conosco com muita verdade, muita veracidade. E também, até teve um trechinho que nós colocamos lá, você pregando na rua, a sua esposa lá e o povo evangelizando. Foi muito bacana você ter esse registro, né? Porque às vezes alguém ouve e acha que é balela, né? Acha que é só, né? Esses caras estão falando aí, conversando, não sabe que é uma vida aí no evangelho e graças a Deus, e isso tudo é pro nome de Deus ser glorificado pela sua vida, pela sua história, por tudo aquilo que você aprendeu e aqui está compartilhando. Qual é o fundamento de compartilhar? Ajudar pessoas, somente isso. Agora, eu te falo, se você falar a verdade, você está prejudicando alguém, aí é complicado, né? Quando você trabalha com a verdade ela não corta nem para a esquerda nem para a direita, ela corta reto e a verdade é para que traga clareza para esses novos pregadores, né? E liberta também, né, pastor? E liberta, né? Pastor, interessante a gente falando a respeito disso, só vou ressaltar aqui, já te repassar uma pergunta. O senhor falou a respeito de Gideões e tal, e olha só como que Deus trabalha de maneira tremenda, né? Os Gideões de 2017, 2018, 2019 foi um ano que estava muito em ascensão. Por mais que tinha essa troca ali de liderança, de diretoria, porém estava numa fase de expansão, de crescimento, crescendo de uma maneira desordenada, sem a guia de Deus. E por muitos anos, Gideões, ele acabou sendo um objeto de idolatria do povo evangélico, sabia? Gideões, ele era como se fosse a Aparecida do Norte dos cristãos. Nossa, aí pegou um ponto forte. Será que era? Ou continua sendo? Continua sendo? Aí eu vou te repassar uma pergunta, porque você tem muito conhecimento e viveu isso aí. Dentro da congregação da CCB existe isso aí também? Alguns lugares específicos que o pessoal vai, que o pessoal frequenta? Algum misticismo a respeito de locais? Ou não, ou é diferente? Porque ali é pessoas de todos os lugares, e o povo acaba fazendo disso um instrumento de Uma idolatria. idolatria, né? Uma idolatria. Se tem algo que Deus ele tem odiado durante a Bíblia toda, e ele não esconde isso, é sobre a idolatria, né? E nós
vem, como que eu posso te falar? A nossa estrutura de evangelho no Brasil vem através da Igreja Católica. Quem pisou nesse Brasil aqui primeiramente, foi os jesuítas, que vêm do catolicismo. Romperam, então, eles, nessa época, tinha a tal das indulgências. O que é indulgências? Era você ir lá, tinha o crânio de João Batista. Você ia lá, colocava a mão sobre ele, pagava uma indulgência, fazia uma oração, e o seu ente querido era tirado do purgatório, essas coisas. Isso era indulgência. Os jesuítas, eles se revoltaram contra isso. Só que aí eles vieram para o Brasil com uma questão do quê? Tem que ser pobre. Então eles vieram no outro oposto. Tem que ser pobre e Deus ama o pobre, que é o que nós temos no Evangelho Brasil hoje aí, tanto Assembleia, Deus e Amor, congregação. Você vê que os tradicionais mesmo ainda carregam muito disso. Que o cristão ele tem que ser pobre, né? Uma teologia sofredora. Sofredora. Porque eu tenho que pagar pela minha salvação e se eu sou amado, eu sou provado. Mas o que isso tem a ver com a idolatria? Você já consegue perceber que esse lastro, esse vínculo, vem de lá também. Porque, na verdade, é uma questão espiritual. Quem está por trás disso é uma entidade, né? É a grande Babilônia. Então, todas as religiões, elas têm que tomar muito cuidado, porque a maioria delas estão voltadas a isso. Então, você tira um exemplo, com todo respeito com os nossos irmãos, se eu posso chamar assim, com certeza, da Igreja Católica ou da onde quer que seja, eles adoram imagens, né? Imagina Nossa Senhora, não tô, eles falam que eu não estou adorando a imagem, eu adoro a Nossa Senhora e tal, porque ela é mãe do Senhor Jesus. Enfim, toda entidade, ela se esconde atrás de algo. Ela se esconde atrás de algo que, olhando, parece uma capa boa. Mas, na verdade, não tem nada de bom. O que tem é um ocultismo ali por trás. Então, o povo, quando sai lá do Egito, eles eram acostumados com o quê? Com deuses. Estou tratando aqui sobre a idolatria. Eles eram acostumados com deuses lá dentro. Centenas, milhares de deuses. E quando eles se viram sozinhos, o que eles pediram para Arão fazer? Um bezerro. Algo que eles pudessem adorar. Algo que eles pudessem adorar, porque o homem, a mulher, o ser humano foi dado à adoração. Se um ser humano ele nasce em uma região que não tem nada para ele adorar, ele vai criar algo. Nem que for como os índios, adorar o sol, a lua. Então, trazendo isso para a nossa realidade, para nosso entendimento, o que acontece? Dentro da congregação, começou algo muito bom. Se eu for falar para você do véu, um exemplo, o véu é bíblico, cara. Tá lá nas cartas, Coríntios, tal, tá escrito. Então, não é mal usar. Tem problema usar o véu? Não tem problema usar o véu. Não tem problema algum usar o véu. Tem problema você somente orar de joelhos? Não tem problema algum. O problema é quando você faz disso uma idolatria. Quando você começa a colocar uma religiosidade, uma legalidade muito acima do normal. Você começa a obrigar as pessoas, tipo assim, se você não orar com véu, Deus não vai ouvir sua oração. Então, peraí. Então o véu está sendo um instrumento de idolatria. Quando as pessoas vão orar, eu já vi muito disso, né? Você ouve até os irmãos contando o testemunho, que estava enfermo, tal, e pegou o véu e colocou sobre a enfermidade, e aí começa uma certa idolatria, cara, entende? Eu vim discorrendo um pouco aí da onde vem essa questão de idolatria, e lá dentro tem muito sobre isso. A própria placa da igreja é a maior idolatria de todos. Eles chamam ela, olha que loucura, falar isso para um cristão normal, uma pessoa que estuda a Bíblia ou tal, se você falar que lá a congregação é chamada como rainha, cara, é uma loucura. Chamam ela de rainha. E outros falam assim, ela é a rainha e as outras denominações são as concubinas. Eu cansei de ouvir isso e até hoje falam. Se você vai lá nos comentários do YouTube e tal, você vai ver eles falando isso. A congregação é a rainha. Pode até ter outras, mas a congregação é a rainha. Então isso se tornou algo de uma idolatria exacerbada, cara, de um nível que você não tem noção. A própria orquestra se tornou algo de idolatria. A placa da igreja, o véu, todas essas coisas se tornaram um objeto de idolatria, entende? E para você ver, né, pastor, é algo assim, é algo muito bonito, é algo muito, muito louvável, igual você falou, não tem problema você usar o véu, porém também não tem problema você deixar de usar, né? Não tem problema orar de joelho,
Porém, não existe problema também para quem ora em pé. Não existe esse entendimento, né, dispensado sobre muitos. Por isso essa confusão aí. E isso daí é algo que distancia de Deus, né? Porque não pode existir nada ali para poder interceder entre Deus e o homem, né? Quando coloca-se fé, quando coloca-se algo de adoração em cima de objeto, em cima de placa, em cima de costumes, foge totalmente aí do que se trata de ter comunhão com Deus, não é verdade? E infelizmente isso daí é uma situação que tem se alastrado, não somente em CCB, viu? Em muitas denominações por aí, existe muitas... Só muda os rótulos. Só muda os rótulos, só os títulos, porém a idolatria continua o mesmo. Existem muitos por aí, outras denominações que eu conheço de perto, algumas delas mesmo. Um exemplo, tem denominações que tem campanhas, campanha da Rosa Ungida, campanha da Carta para Deus, campanha disso, campanha daquilo, campanha de pagar preço. Então, assim, são misticismo, fogueira santa, água ungida. Exatamente, lenço ungido. E usa desse subterfúgio para poder tentar levar o homem até a Deus. Só que tudo isso daí, pastor, só é refém disso quem não tem conhecimento bíblico, né? Porque quando você vai para dentro da Bíblia, passa a ser um leitor dedicado à Bíblia, a Bíblia por si própria ela te traz clareza para você poder entender essas coisas. Mas é muito mais fácil você se tornar um refém, né? É muito mais cômodo você, né? Como se diz, a ignorância ela é doce, né? Depois ela se torna amarga, mas ela é doce no início, né? Então a pessoa ela entra nisso e lá dentro, Marco, eu com a experiência da minha vida lá, eu comecei a estudar e eu comecei a ver, cara, é impressionante. Você vê o sistema papal, é muito parecido, só que lá nós chamamos de Brás, né? Mas sim, é muito parecido, cara. O senhor acha que isso daí, eles têm consciência, a grande cúpula ali da CCB, entre os anciões, é 12, né? Que são os... Dizem que são 12, depois 70 e por aí vai. Tá. Você acha que esses aí, eles têm conhecimento do que se faz, do que é certo e do que é errado? Vou te falar uma coisa. Tem um irmão que saiu de lá, ele é ancião. Ele é um bilionário. Não é milionário, bilionário, né? E eu não tenho nada contra, nem a favor, nem conheço ele. Só sei que ele saiu, abriu uma outra igreja, fundou uma outra igreja. Essa outra igreja é uma dissidente, né? Da congregação. E depois dessa foi abrindo outras e várias outras. E esse ancião, se tratando dessa dissidência, dessa abertura, abriu um ministério que chama Jandira, depois CCA, que é Congregação Cristã Apostólica, alguma coisa assim, né? E abriu outros ministérios, foi para lá, batizou pessoas, abriu várias igrejas, fez um barulho no Brasil inteiro. E depois ele voltou, ele era ancião do alto escalão, dentro da congregação, dentro do Brás. E ele voltou, e quando ele voltou para a congregação, os anciões, ou os anciões, aceitaram ele, restituíram ele. Agora eu te pergunto, você perguntou, a pergunta foi se eles sabem ou não dessas coisas. Está errado, tá certo? Onde você já viu um membro da congregação sair, ir para outra igreja, ir para outro ministério, voltar e ser aceito? Nunca, jamais. Mas então você quer dizer que pela condição financeira as coisas mudam tudo? A condição financeira, posição, ministério, tudo isso muda. Agora que eles têm conhecimento, com certeza tem. Agora, vamos pensar assim, o problema de um ancião, pregar que não pode estudar e ele se formar em teologia, cara, fica ruim, né? Totalmente. Fica ruim na presença de Deus, né? Isso aí existe. Alguns deles fazem isso. Eu não posso, né, afirmar isso daqui, dar nomes e tal, mas com certeza estudam, tem bíblias de estudo, porque você ouve uma pessoa pregando, você já sabe se ela tem conhecimento da palavra ou não, Michael. Sim. Né? Um exemplo, pastor. Por isso que eu perguntei assim, se eles sabem, têm esse conhecimento, mesmo que estão fazendo errado. Por quê? Quem conhece um pouco da história do espiritismo, principalmente o espiritismo no Brasil, a gente sabe da história como foi fundado, né? Que foi fundado pelas 3 irmãs Fox lá. E elas, só que aquilo quando foi fundado, foi debaixo de uma grande mentira entre elas mesmas.
em que elas faziam para poder ganhar recurso financeiro, poder ganhar dinheiro, uma maneira de ganhar dinheiro, e diz que recebia vocações, invocações de espíritos que se falavam através delas. Só que esse movimento foi algo tão bom que as pessoas queriam falar com os mortos que foram e começou a ganhar muita popularidade. Só que chegou um tempo que elas não poderiam viver mais essa mentira. E aí diz a história que elas foram até na televisão para poder desmentir, falar que era uma farsa desde o começo e tal. Porém, já tinha ganhado uma proporção muito grande e se popularizado. E principalmente chegado aqui no Brasil, através de Allan Kardec, o negócio ganhou uma proporção muito grande. Então, se tornou algo tão grande que era impossível de ser revertido novamente. E a pergunta que eu te faço é, será que a CCB chegou num ponto dessa maneira, em que os próprios fundadores ali, os mais velhos, enxergaram o quanto está errado e fora, porém já não pode mais reverter a situação, porque vem há longos e longos de anos ali, fazendo dessa maneira? Vamos pensar assim, ó. Quando você fala algo e você, categoricamente, você defende aquilo por várias vezes na sua vida, então você é um membro da CCB. E você defende com unhas e dentes que lá não tem dízimo, que lá o pão é quente, a revelação da palavra, e você defende isso para os seus parentes, para os seus amigos, e daqui a pouco você começa a entender um pouco mais e você começa a ver que não é bem assim. Mas você já afirmou tanto pro seu ciclo, feio. É melhor continuar mentindo, né? Tem um caso de uma pessoa, um irmão conhecido, gosto muito dele, da família, por isso não vou expor, poderia expor o nome dele, porque foi lá no Facebook falar asneira lá, eu poderia, com toda questão de justiça e de advogado, falar o nome dele aqui e expor ele, mas eu não vou falar isso porque eu gosto dele, eu gosto mesmo dele, da família dele, mas se sente ofendido quando eu falo da congregação. Entende? Por quê? Isso você perguntou do grande escalão dos... Sim. Agora, se um membro entende, essa própria pessoa ela já falou algumas vezes, não, eu sei que é assim, mas ele não precisava sair falando para todo mundo. Oxe, mas como isso? Poxa? Não, eu sei que isso é verdade, porque já esteve em vários treinamentos comigo, entende? E ouviu tudo que eu falo hoje, eu já falava. Então sabe da verdade. Mas e como que faz com o rótulo, Michael? Como é que faz com a família? Com a imagem. Com a imagem, o meu ego, a minha. Então é melhor eu continuar ali fingindo que está tudo bem. Quando eu te falo assim, eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo, a congregação me salvou. Cara, sangue de Jesus. Meu Deus do céu. Sangue de Cristo. A congregação não salva ninguém. Que falta de entendimento. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O que salva é só uma pessoa. Não é uma instituição, é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus. Não tem outro, entende? É por isso que Deus Então eles sabem. Respondendo você, Michael, eles sabem. Com certeza eles sabem sim. E é por isso que Deus, né, pastor, está à procura de homens assim na qualidade do profeta Isaías, né? Que vai, prega, entrega a profecia, vai morrer, e dentro do pátio Deus fala, volta e desprega novamente. Isaías estava preocupado com o quê? Simplesmente em fazer o que Deus estava mandando, sem olhar para o rótulo, sem olhar para a imagem. O que vão pensar de mim? Eu preguei, agora vou ter que despregar de novo, vão pensar que eu sou... Porque, muitos falam para mim o seguinte, não falam para mim diretamente, mas na internet todo mundo é macho, todo mundo é pitbull, né? Ainda mais por trás de um smartphone, por trás de um computador fica muito fácil, né? Mas pôr a cara assim na internet para falar já não é tão fácil e tão simples. Mas o que acontece? É que eu estou cuspindo no prato que comeu, que o que mais ouve falar que é a porta larga, que se fosse de Deus teria permanecido, porque ela é para poucos mesmo. Então essas coisas que você vai vendo, o quanto que esse povo é tão fechado, cheio de ódio. Eles vêm, se eles pudessem matar, eles matavam. Então essa raiva, esse ódio, por quê? Primeiro, se você está dentro de uma igreja, de uma comunidade, de uma instituição e tá tudo legal, para que tem que ficar vindo aqui na internet? Exatamente. Se você já está, para que você tem que ficar indo no Facebook, no Instagram, vendo pessoas como eu, descompromissado com Deus, cheio de problema, não é isso? Para muitos eu sou isso, uma pessoa que só causa problema. Então, para que vem assistir? Não é verdade? Vem assistir para que se está tudo bem. Agora, para que serve isso daqui? Para alertar, ajudar pessoas que acreditam em uma heresia, acaba sendo uma seita, com todo o cuidado de falar, mas infelizmente uma instituição que você fala
que só tem salvação se tiver aqui, cara... O que muitos ali falaram foi que o canal do podcast aí foi criado aí só pra falar mal da CCB. O povo tá completamente enganado, né, pastor? São equivocados. Equivocado porque Né? o propósito não é esse. O propósito vai muito além disso. É que a gente tá falando a respeito da sua vida, da sua história, e acaba sendo necessário abrir alguns pontos aqui. Porém, quem tá mergulhado aí na sua ignorância aí e não quer entender de nenhuma forma, amém. Não podemos fazer nada. Mas para quem busca segue a vida, né? para quem busca libertação e entendimento, vai ser de muito uso. No outro podcast, quando falamos a respeito da sua história, no primeiro, o senhor entrou a respeito de um assunto para falar, a gente estava falando a respeito da palavra, e o senhor comentou alguma coisa, falou, poxa, quando eu entrar aqui para falar a respeito da palavra revelada, que não é bem assim e tal, muita gente vai se escandalizar, e teve gente que ficou muito curioso. Então, assim, se ele começou a falar, manda ir até o final e tal, o que acontece, como que é isso aí, a palavra é revelada mesmo, não é, como que funciona isso aí, a preparação dessa palavra aí, que o povo ficou curioso, o povo quer saber. Mas não é nem só a questão do povo querer saber. Eu vejo assim, Michael, criaram esse mito, e como eu falei dos irmãos que tem que manter, eles têm que manter também isso. Porque quando você fala assim, para uma igreja durante mais de um século, aqui o pão é quente, os outros é pão amanhecido. Aqui Deus revela a palavra, lá eles estudam, como se isso fosse coisa mal. Isso daí para qualquer uma denominação é uma vergonha falar que não estuda a palavra. Mas criou isso na mente, na mentalidade. Motivo de honra. Motivo de honra, você falar que ali é a revelação da palavra. E o que acontece? A revelação da palavra, você fica ali, né? Você sendo do ministério, você fica ali na posição, né, atendendo um culto, e quando chega o momento da palavra, você espera que Deus revele a palavra a você. Que Deus traga. O que é Deus revelar a palavra? Deus falar para você, olha, hoje a palavra é Isaías 43. Entende? Uhum. Então essa é a questão. Ou Deus trazer um texto para você. Um exemplo, você afasta ali, você fica na comunhão da palavra e Deus vem e fala para você. O Espírito Santo ministra ao seu coração, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você já vai saber que ali a palavra é no Salmo de número 23. Mas até mesmo para saber, você vai ter... houve necessidade de você ler e conhecer. Sim. Isso já não é um estudo da palavra? É por isso que eu falo para você que o que acontece, Marco? Existe verdade, existe uma grande parte de engano nisso. Porque os irmãos que são do ministério, eles sabem como funciona. Eles sabem como funciona por trás disso. Eu estive ali, Michael, e eu sempre fui muito fiel, muito leal à palavra ou a tudo. Só que eu sofri muito. Porque às vezes eu estava trabalhando e no meu trabalho, passando um dia de comunhão, Deus me revelava a palavra. Como acontece com qualquer filho de Deus que Deus se usa na ministração de uma palavra. A pessoa está em oração, a pessoa está em jejum, a pessoa está em consagração e Deus revela para ela essa palavra. Entende? Só que o que acontece? Eu não aceitava. Eu não aceitava porque eu falava, cara, isso não é de Deus. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Meu Deus do céu. Entende? Tem que ser na hora. Só que aí eu comecei a perceber algumas pessoas do ministério já antigo que chega tipo 1 hora antes do culto começar e fica lendo ali a Bíblia, né? Fica lendo toda vez ali antes do culto começar. E conversando com uma pessoa do ministério bem antigo, ele falou, não, é porque antigamente era instruído assim. Hoje em dia não mais, mas antigamente era instruído aos cooperadores. E se eu ouvir de um irmão antigo de ministério, não posso falar se é ou se não é, mas diz que é isso. Que antes de começar o culto, os irmãos, é bom chegar antes e ficar lendo a palavra. Porque ali Deus revela a palavra que vai ser pregada no culto. E na casa não pode ser, na casa dele ele não pode ler. Mas e outra? A palavra foi revelada faz quanto tempo? Há muitos anos. Milhares de anos. Meu Deus do céu. E ela já foi revelada. Agora você precisa conhecer a palavra e ter uma inspiração de Deus para você pregar a palavra. O que é você estudar para pregar? Na cabeça deles. É você estudar tipo assim, eu vou pregar assim, eu vou pregar que Deus vai fazer isso, ficar treinando, tipo na frente do espelho o que você vai pregar. Entende? Essa é a mentalidade. O irmão estuda para pregar, como se não fosse de Deus. Não, se Deus mostrou para você, falando de um texto, né, muito conhecido,
o Salmo de número 23. Deus trouxe para a pessoa esse salmo. E a pessoa vai ler esse salmo e vai estar em oração até o dia dela atender o culto, ou se Deus revelou isso para ela na parte da manhã, ela vai pregar à noite, então ela tem um tempo de consagração, de meditação, para que Deus traga os fundamentos dessa palavra. Mas isso ela já estudou, ela já sabe o que é o Salmo 23, em que época aconteceu, com quem era, em qual localidade era, qual que é a cultura, tudo isso o pregador tem que ter. Exatamente, mas isso aí é muito bom trazer essa clareza, pastor, por quê? Porque tem muita gente que pensa que quando o pregador assume a tribuna ali para poder pregar uma palavra, ele entra ali em transe. Tipo, o Espírito Santo vem e a pessoa fica possessa pelo Espírito Santo e ela não lembra nada e quem fala ali... Como se fosse a questão dos demônios, que possuem uma pessoa e a pessoa perde a consciência. Perde a consciência e quem fala é o Espírito Santo Exatamente. Ali e tal. Só que não é bem assim que funciona. Não, de jeito nenhum. Não é verdade? De forma alguma. Porque Deus te revela... Primeira coisa, para todos que estão assistindo, como que funciona a revelação? Isso aí tem que ser falar porque o povo pensa que é assim. Sim. Para começar, revelação de palavra. Primeira coisa, Deus tem um segredo com cada pregador. Que ninguém sabe, só o pregador conhece. Só o pregador conhece o segredo que Deus tem, porque é íntimo. Satanás descobrindo, Satanás vai tentar atrapalhar. Então, sábio é o homem que tem um segredo entre ele e Deus sobre a revelação de palavra. Porque às vezes a pessoa está dentro da casa dela, Deus revela a palavra, às vezes está andando de carro, às vezes está dentro do culto, às vezes ouviu um louvor, ouviu um hino na igreja e Deus trouxe a palavra para ela, ok? Então isso é revelação de palavra. Mas eu conversando com um ancião, depois que eu já tinha caminhado muito tempo, e eu conversando a respeito disso, ele falou, não, meu irmão, às vezes você está tomando um banho e Deus te revela a palavra. Olha e aí só. eu já vi outros anciãos falando, contando para mim já, que eu estava indo atender a reunião da mocidade e no carro Deus me revelou a palavra. Só que isso não é contado para o povo. Para o povo é contado que Deus só revela ali no púlpito naquela hora. É loucura, Mike, é loucura. Só que o que acontece? Você vê muitos irmãos do ministério usando da palavra para atacar pessoas. Eu cansei, nas outras igrejas também deve ter isso, mas eu cansei de ver um ministério tal, ele tem um problema com tal pessoa. Nem que for só na cabeça dele, mas ele tem esse problema. Então ele pega uma das cartas de Paulo, entende? E pega alguns versículos isolados ali para poder ofender essas pessoas. Para poder ir e combater alguma coisa, falar de algum irmão. Então usam da palavra para isso. Mas sobre a revelação da palavra, todas essas questões, Deus, ele revela a palavra desde que o mundo é mundo. Mesmo antes da Bíblia ser escrita, Deus já revelava. Porque o que é a palavra? A palavra é Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra. Então Deus vai continuar revelando, mesmo para alguém que não conhece a Escritura, vai continuar revelando. Só que para nós que somos ministros de Deus, dentro da casa de Deus, é obrigação você ter uma vida de estudo, consagração, jejum, oração, e você... Um exemplo, você tem um culto para atender no domingo. Um pastor, ou vamos falar de um irmão do ministério. Ô Maico, essa pessoa vai comer, beber, dormir a semana inteira, vai pro culto no domingo, e chega lá e fala, Deus vai dar alguma coisa. Aí sabe o que acontece? É os evangelhos, é um salmo, porque é a única coisa que a pessoa conhece da Bíblia. Como que Deus vai revelar um ponto para a pessoa que ela não conhece? Mas será que o povo lá, povo de CCB, eles já não lê a Bíblia para não ter esse sentimento, tipo, de que está estudando a palavra? Por isso que não é incentivado aos irmãos que leia e pratique a palavra, estude a palavra, para quando chegar tipo no culto ali, eles têm a consciência que, que é tudo revelado. É tipo a Igreja Católica, Poxa que só podia ler em latim e tal. Por quê? Se ensina a igreja a ler e a estudar, como que faz com o ministério que não estudou e nem leu? Como que faz? Aí o povo está sabendo, aí começa a pregar, prega tudo errado, e aí? Como é que funciona? Entende? Exatamente. Uma coisa muito, muito clara, Maicon, é que Deus opera. E claro que opera. Você vê igrejas para o mundo inteiro, inclusive da congregação, que é lá uma taperinha, uma igreja simples, e tem lá o irmão que trabalha o dia inteiro na roça, chega à tarde, e tem pouca leitura, mas ele está lá pregando o salmo, pregando o evangelho. Cara, e glória a Deus por isso. Não pare de forma alguma. Deus está nisso. Tanto é que nós estamos aqui, é para somar na vida dessas pessoas que querem entender um pouco mais.
Só que eu estou dizendo, nas grandes cidades, onde tem condições para estudar, além de não estudar, patrocina o erro de ficar fora da palavra. Eu ouvi eles falar muito, falando que quem estuda a Bíblia fica louco. Já ouviu falar isso aí? Falaram que eu já fiquei. Falaram? O irmão Daniel estudou muito a Bíblia e ficou doido. Ficou doido. Exatamente, é o que eles falam. Eu falo porque eu vim numa família de congregação também, tem alguns ali muito antigos. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi a mesma coisa. Falou, olha, não fica muito atrás de Bíblia não, que fica doido, viu? Cara endoida. Quando você começa a combater as heresias, nem combater, quando você começa a questionar e perguntar, aí você tá totalmente rebelde, né? Rebelde. Então, essa questão de palavra revelada, Michael, Deus revela? Claro que revela. Ele revela faz milhares de anos, né? Mas todos do ministério precisa estudar e se dedicar na leitura, no estudo, no conhecimento da palavra. Aí eles falam, não, porque aqui Deus acabou de revelar agora. E abre a Bíblia e começa a pregar. Lê um versículo, o Senhor meu pastor, nada me faltará. O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Cara, isso é lícito, glória a Deus, não estou falando contra isso, ok? Mas aí lê 20 versículos, aí vem relendo, versículo por versículo, relendo. A igreja, cara, fica esgotada, não vê a hora de terminar o culto para ir embora. E essas pessoas, elas são empossadas no ministério e não havendo nenhum escândalo, elas vão ficar ali o resto da vida. E se for uma pessoa ignorante e ruim de coração, cara, é uma igreja que vai ficar sendo massacrada pro resto da vida enquanto essa pessoa estiver viva. Entendeu? Sim. E eu imagino num lugar desses aí que é muito escassa a leitura e o estudo da palavra, eu imagino quando alguém começa a despertar para estudar, para poder buscar, eu imagino que a perseguição começa a ser muito grande, né? Dos próprios irmãos ali, de companheiros, de ministério ali, não existe uma perseguição a respeito disso daí? Michael, eu falo para você o seguinte, primeira coisa, que aqueles que são contra a palavra, a leitura da palavra, já começam a falar que você está totalmente fora, né? Já começam a lutar contra você. Aí você ouve, como eu ouvi por muitos anos, né? Pregações de palavra olhando para você e dizendo, você estuda a palavra, mas o seu conhecimento é humano, você estuda para você vir aqui pregar com palavras bonitas, mas não sei o que. E, cara, é uma luta, uma guerra por você estudar a palavra. Mesmo que, se você chegar ali, Deus te revela a palavra. Quantas vezes, Michael, eu sentado no banco, nem pensando em pregar, nem querendo pregar, porque você sabe que prega arruma um problema. Sim. Então, nem querendo pregar. E Deus, cara, quase matava. Ali trazia a palavra, só que eu conhecia, claro que eu conhecia. Eu estudo a palavra, então eu sei. Se Deus me revela um capítulo lá, muito provável eu sei o que aconteceu, os fatos históricos. Então, cara, é você levantar, porque lá você sabe que né? Deus te dá a palavra e tal. Então você levantou, você vai ter problema. Muito problema. Muitas reuniões de ministério, que é algo muito profundo, lá é um monopólio ali, que só quem fala é os mais antigos mesmo. E é ensinado, né? Que não pode ler, não deve ficar estudando a palavra, jamais você deve comprar um livro ou estudar. Na reunião, reunião de obreiro, na reunião do ministério ali. Oxe, Michael, e ainda você vê irmãos assim, dá pra acreditar, né? Tem irmão que vai estudar pra pregar. Que hipocrisia, gente. Dá pra você entender uma parada dessa, cara? E às vezes esse que tá falando é o que mais estuda, é o que mais busca. Não, pior que não, Michael. Não busca e não estuda. São poucos, pode contar na mão os que estudam. É mesmo. Eles simplesmente, não é que eles esperam a palavra revelada, mas eles vão ler um pouquinho antes de ir pro culto, dentro do culto. É aquela leitura básica, entende? Porque a pessoa sabe que vai atender o culto, então ela lê na casa dela, ela já prepara algo ali. Só que não com o intento certo, não com a mentalidade de um homem de Deus, de buscar no Espírito Santo a revelação de uma palavra para levar para a igreja debaixo de jejum. Não, muitas vezes é para atacar outras pessoas ou simplesmente uma palavra ali superficial, entendeu? Essa questão de palavra aí é muito interessante. Na sua opinião, o que você pensa a respeito? Tem muita essa questão de buscar a palavra na congregação, né? Poxa, você vai viajar, vou buscar a palavra. Você vai casar, vou buscar a palavra. Você vai arrumar um emprego, vou buscar a palavra. Qual que é a sua linhagem de pensamento a respeito disso aí?
Deus opina em todas essas coisas, Deus fala a respeito, porque muitas frustrações acabam sendo atribuídas a Deus, né? Ah, Deus mandou eu vir pra tal cidade. Chega lá, o camarada faz tudo errado, fala, pô, mas Deus não tá comigo? Deus não mandou eu vir? Então, olha só. Você vai buscar a palavra para direcionar a sua vida e uma pessoa que não está apta a pregar a palavra. Olha, começa aí. Como que um pregador, como que na época de Jesus, João Batista, como que era os essênios, os zelotes, pessoas, os escribas que estudavam muito a palavra? A vestimenta era diferente. Eles tinham que tomar banho, se preparar para poder pegar os rolos dos pergaminhos para reler, para escrever, né, para fazer cópias, que era assim feito para não perder. Então, para eles estudarem também, tinha toda a preparação. Isso para ler, imagine para pregar. Agora, como que você vai buscar a palavra em um lugar que a pessoa ela não meditou nessa palavra, ela não orou, ela não jejuou, ela simplesmente às vezes saiu... Cara, é muito nítido isso, você vê pessoas entrando num culto para atender, enfim, ministério. O cara vem raivoso de casa, o cara vem com ódio da mulher, brigou com o cachorro, brigou com o vizinho, e ele vem pro culto e ele despeja toda aquela raiva ali, cara. Entende? E aí a pessoa tá ali buscando a palavra para casar. E vem uma palavra, vai que eu vou ser contigo. E o pessoal parece que busca somente basta meia frase, né? Não, aquilo que patrocina, aquilo que eu quero. Eu vou comprar um carro. Ok, vou pagar 50 mil reais em um carro, eu ganho 2 mil reais por mês, pago aluguel, não dá a minha condição, malemar vai dar para mim pagar parcela. Totalmente errado. Você acha que Deus vai patrocinar isso? Jamais. Mas não precisa você buscar uma palavra para comprar um carro nessa questão. É só você pensar, fazer cálculo, ter uma boa administração, você estudar que você vai aprender a não fazer esse tipo de decisão para você não se complicar durante a sua vida. Mas as pessoas lá são ensinadas a não pensar. E eles falam o quê? Nós somos guiados pela palavra. Ô, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, não faz isso comigo, não. Guiado pela palavra, cara, é você estudar a palavra, é você saber o que Deus quer de você, é você saber, cara, o que a palavra diz sobre isso, sobre aquilo. Isso é você ser guiado pela palavra. Aí você vai lá, um irmão lá, ele tá pregando, e ele prega algo sobre a sua vida, cara, totalmente aleatório. Pareceu um pouquinho. Você veio aqui hoje buscar uma palavra, e hoje Deus fala assim pra você, vai que eu vou ser contigo. Pronto. Aí ele compra o carro. É o que ele queria. É o que ele queria. Aí depois o carro não dá certo, Michael. Porque lógico que não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. Aí passou 3, 4 meses, ele pagou 8 parcelas, 9 parcelas. Aí em casa faltou a comida, porque o dinheiro paga a parcela do carro. Aí não tem mais paz, aí tudo bagunçado. Aí chega um momento que não é seguradora, como que chama? Financeira vem buscar o carro. Aí o que acontece? Irmão, tô provado. Deus tá me provando. Olha só. E aí é Deus que tá provando. Deus aprova, ok? Manda comprar. Depois é o mesmo Deus que está provando. E aí vai no culto buscar uma palavra. E Deus fala na palavra. Tô te provando. É um tempo de provação. Aí a pessoa sai confortada. Pô, é porque Deus me ama, ele tá me provando. Não, seu filho de uma mãe. Não é que Deus está te provando, meu amigo. Não é isso. É que você fez uma compra errada porque faltou em você a prudência. E se você ler pelo menos o livro de Provérbios, você vai entender sobre negócios ali. Se você buscar uma mentoria, uma consultoria, olha, fulano, eu estou pensando, não, você não pode fazer assim. Pela sua renda, o que comporta para você é um carro de 10 mil reais, que não paga IPVA, isso e aquilo. Entende? Então as pessoas vão buscar a palavra. Eu vou comprar uma casa. Vou buscar a palavra. Eu vou mudar de cidade. Eu vou buscar a palavra. Então, não pode buscar a palavra? Não, você sabe, eu não estou dizendo isso. Estou falando que não pode. Mas primeiro, você tem a obrigação de fazer um exame de consciência, ver o que você quer, tá alinhado com o propósito de Deus na sua vida, né? Sim. E depois de tudo, você mesmo busca a orientação do Espírito Santo na palavra, lendo a palavra, indo para a oração, e nada impede de você ir no culto também, buscar uma confirmação de Deus. Mas depois de você fazer o dever de casa. Claro. Mas isso aí não fica muito longe não, pastor, porque isso aí não é só dentro da congregação. Nas denominações aí fora também, tem muito do confirmar da palavra. Como que é? Tô na mesma situação, quero comprar um carro, só que em vez de ir lá dele buscar uma palavra igual o povo da
congregação cristã faz, buscar a palavra, ele pega a Bíblia aleatória e abre aqui, deixa eu ver aqui que Deus fala comigo aqui. E qualquer versículo que cai. Então, cara, olha isso. E se for um que é ao contrário do que ela quer falar, não, é que Deus não quis falar agora. Quer falar mais tarde. Ou pega a caixinha de promessa. Que ele só tem coisa, né? A caixinha de cajada eu nunca vi ninguém atrás, não. Então, isso acaba sendo a mesma reza, a mesma busca. Mesma coisa. É a mesma coisa. Você começa a ver que buscar realmente poucos querem. Mas a revelação da palavra, Deus fala pela palavra, cara, minha vida foi moldada pela palavra, cara. Por muitas vezes Deus falou a minha vida. Até nós vamos trazer aqui uma pessoa que foi uma pessoa que Deus usou muito para falar na minha vida pela palavra, coisas que se cumprem hoje. Então, Deus faz? Com certeza Deus faz. Deus fala? Com certeza Deus fala. Mas vamos pensar agora. Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão de palavra. O que acontece? Pensa comigo, Maicon. Você conhece... Pensa aí em 5 pregadores aí que você conhece. Pastores e pregadores que pregam a palavra. Sim. Sortido aí, diversificado. Todos eles têm o dom de pregar a palavra? Não. Pois é. Para começar, não são todos que têm. Porque isso é dom, cara. É unção. Tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Para começar. Então, se você pegar dentro da congregação 10 pessoas do ministério, um exemplo, você pega 8 que não têm essa questão dessa unção, mas pregando, abrindo a palavra, lendo com sinceridade, Deus vai operar, entende? Então tá tudo certo. Só que quando você vai para buscar a palavra em uma igreja e ali não tem nem conhecimento, nem revelação de palavra, então você tem 3 opções. Quando vai buscar uma palavra em uma igreja, você vai ser norteado por aquela palavra. Em qualquer igreja. Estou falando da congregação, mas qualquer igreja. Primeiro, pode ser Deus que está falando com você, uma opção. Pode ser o homem que está falando com você, e a pior, pode ser o diabo. Dessas 3 opções. Porque quando eu vou para um culto, quando você vai, quando qualquer um vai para um culto cheio de raiva, cheio de ódio, quem que vai operar nele? O diabo. O diabo. E tem muitas igrejas que é o diabo, você vê nitidamente que está pregando. Mas não pode porque blasfema. Não. Eu estou dizendo que pessoas são usadas por espíritos para profetizar coisas malignas sobre uma igreja. Alguém prega na igreja que o crente tem que ser provado, que Deus gosta das pessoas pobres, que se você está sofrendo é porque Deus te ama, e as pessoas não sabem o poder que isso tem no mundo espiritual, o que elas falam? Amém, Deus. Glória a Deus. Elas estão recebendo essa sentença sobre a vida delas. E se não for de Deus, aí começa a complicar a vida dessas pessoas. Sim. Aí você começa a ver uma igreja escassez espiritual, uma igreja enferma, uma igreja com uma pobreza muito profunda, uma igreja que não flui. E tudo isso, você vê que principalmente sai de cima do púlpito. Primeira coisa, a igreja é a cara de quem, Maicon? Do líder da igreja. Do líder da igreja, cara. Então, se tem uma pessoa que está ali, o ministro de Deus, que está na frente desse povo, e ele tem, cara, uma legalidade espiritual, algo que opera na vida dele, no ódio, na raiva, cara, o que ele vai transbordar para essa igreja vai ser algo muito ruim. Mas isso aí só nos faz entender que o seguinte, pastor, o ministério está pouco preocupado com a saúde espiritual da igreja. Boa. Por quê? Quem está de fora enxerga que eles não querem problema. Se o cara tá lá, o cara tendo conhecimento ou não tendo, sabendo pregar ou não sabendo, não der problema pra eles. Bingo. Se é uma engrenagem que vai rodar bonitinho, acabou. Vai embora. Resto da vida. Pode ter 10 cristãos dentro da igreja. Pra eles tá tudo legal. Ó, um exemplo. As pessoas que são da congregação, que assistem, e vê aqui muita serenidade, não vê ninguém aqui com ódio. Mas é uma forma que Deus usa pessoas como nós, que tem várias, tentando ajudar para que eles possam se orientar, embora pareça impossível, né? Mas o que você percebe? Levanta um irmão Zé em tal igreja. Primeira coisa, se for um irmão que tem dom, um irmão que prega, dom, vou falar unção, né? Que tem a unção de pregar, que prega, primeiro que ele já não é escolhido para o ministério. Não deveria ser? Para você levantar a pessoa para o ministério, você não deveria ver quem tem uma unção para pregar? Não é óbvio isso? Seria o mais óbvio, né? Não. Lá se escolhe alguém que não tenha unção.
porque é mais fácil de você remanejar. Uma pessoa que nunca levantou com uma palavra, não testemunha, quase nunca ora, esse é o tipo padrão que se levanta para o ministério, entende? Mas às vezes ainda Deus opera nesses lugares, então às vezes algum escapa entre os dedos. Então levanta o Zé, mas o Zé tem algo dentro dele, só que era oculto. E daqui a pouco ele começa a pregar. Isso acontece muito, você vê muito. E a igreja começa a encher. Quando a igreja começa a encher, aí era para ficar feliz, né? Deus está operando, Deus está fazendo um milagre. O que esse ministério faz, Michael? Corta as duas pernas do cara. Começa a caçar. Começa a caçada que não para enquanto ele ou não renunciar ou não acontecer alguma coisa que tire ele da igreja. Porque eles começam a bater em cima porque essa igreja está enchendo muito. Então não pode. Como eu já ouvi irmãos do ministério falando pro outro assim, vai batendo nas pernas dele que uma hora quebra. Vai batendo sem ninguém ver. Meu que Deus. uma pessoa do ministério. Então, assim, deve ser muitas igrejas que tem isso. Mas as pessoas do ministério ali, cara, elas são, muitas delas, não posso falar todas, pelo amor de Deus, estão entendendo o que eu tô falando. Mas é tanta ruindade no coração, cara, tanta maldade, que eles articulam de uma maneira, assim, muito doce, muito sucinta, muito tranquila, eles conseguem acabar com a vida de muitas pessoas. Não, irmão, fique em paz, Deus, mais pra frente Deus vai fazer algo pro irmão, então o irmão vai ficando, é uma forma deles tirar o irmão. Eles vão lá e falam, não, o irmão vai ficar sentado por um tempo e tal, e depois vai prolongando, até a pessoa cansar e ela desistir. Tem muitas pessoas que foram tiradas do ministério dessa forma, faz 20, 30 anos, e hoje vivem tomando remédio antidepressivo para conseguir sobreviver e esperar a morte, né? Sim. Você falou a respeito até das 3 opções aí, normalmente, quando se prega. Ou pode ser Deus, ou pode ser o homem, ou às vezes até o próprio diabo. Eu acredito que muitas vezes, Mike, muitas vezes é o diabo. Sim. Nas outras denominações por aí, em grande as suas maiorias, existe cultos de departamento e cultos específicos nas igrejas. E um culto muito normal e corriqueiro aí nas igrejas aí fora é o culto de libertação. Pra quê? Pra que esses maus caiam por terra mesmo. E é muito normal num culto de libertação. De limpeza. Isso, um culto de libertação. Uma pessoa que bebe a vida inteira vai ali fazer uma visita num culto de libertação, o demônio manifesta nessa pessoa. E isso daí não existe muito, né, cara? Dentro da congregação, o demônio manifestar na pessoa e tal. De duas uma, ou o povo ali é tudo santo e não tem, ou o que acontece ali que não manifesta? Qual que é o segredo? O povo é muito santo. Só pode. É muito santo. Passa a senha aí, a receita pros pastores aí, porque tem pastor que não tem paz de fazer o culto, é demônio pegando toda hora. Então, como que você enxerga isso aí, essa parada aí, mano? A questão é o seguinte, se você não mexer, não vai acontecer nada, né? Se você não for, a palavra diz o seguinte, que um valente, Jesus disse isso, né? Um valente estando dentro de uma casa, ele só sai se outro valente, mais valente do que ele, entrar na casa, bater muito nesse valente, amarrá-lo, depois ele consegue entrar na casa. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela está nesse estado, vício, lá é instruído a nem falar o nome do diabo. Meu Deus. Tem pessoas, tem ministério que ele está lendo ali uma passagem na Bíblia. E se fala de Satanás ou diabo, ele pula, ele não lê. Eles usam o termo inimigo, né? Adversário. Adversário. Então, eles pulam. Então, você imagina, se fizer um culto de libertação ali, pesado mesmo, com imposição de mão, cara, é normal e toda a igreja cai muitos, né? Mas ali não pode. Então, como não mexe nisso... Você sabe que isso aí vai dar problema, vai dar repercussão, porque falar que o povo, né? E estamos falando aqui a verdade, se fizer um culto de libertação, tem, claro que tem, como que não tem? Toda denominação tem pessoas que precisam de libertação, e o demônio, e é igual você falou, quem que é o maior valente de todos, né? Jesus? Aonde Jesus chega e impõe alguma coisa ali, os demônios vão manifestar. Agora você imagina um dia for fazer um culto de libertação dentro da congregação cristã. Você tá tentando, né, Marcos? Ei, Samuel. Você imagina? Cai, os pardeiros cai. É muito pesado, essa questão. Não, porque eu já ouvi muito, até pessoal da congregação batendo no peito. Na nossa igreja não tem manifestação de demônio, não tem nada. Por isso que eu perguntei, ou o povo é muito santo, ou não sei, porque... Olha, Maicon, a congregação,
eu falo pra você, como deve ser nos outros lugares, né? Mas tem um povo muito bom, cara. Sim, Tem um claro. povo muito bom. Um povo muito crente. Um povo que preza muito pelos ensinamentos. Um povo que preza andar na linha. O pai que ensina os filhos a ler a palavra, como tem em toda a igreja, né? Mas tem uma grande demanda também que não faz nada disso. Né? Que não faz, não cumpre princípios, vive em brechas de legalidade, que, claro, que se houver um culto de libertação, vai ter manifestação de espíritos, né? Embora eu vejo que em todas as igrejas, hoje em dia parece que deu uma boa diminuída, né? Antigamente parece que era mais ainda, né? Hoje em dia as outras igrejas, agora na congregação, se fizer um culto de libertação, muitos vão cair com toda certeza. Mas não faz, né? Não faz e não trabalha com isso, não trabalha com criança, não trabalha com jovens, não trabalha com mulheres, não trabalha com casal, não trabalha com nada. É 3 hinos, oração, outro hino, os avisos, palavra e o culto tradicional. Não tem um trabalho assim. Os casamentos, se tem um lugar que anda cada dia mais casamentos sendo quebrados e rompidos lá, mas é do diabo você chamar uma psicóloga para fazer uma ministração ali. Primeira coisa, que mulher jamais vai subir num púlpito, né? Jamais. Então, ali não pode. Então, que chamasse um homem, uma pessoa, pode até ser um irmão, cara, da mesma igreja, mas é proibido um psicólogo, irmão da congregação, subir num púlpito e para fazer um culto para casais. Ou alguém que já é especialista nessa área para ajudar antes de separar. E lá, dentro da congregação, assim, na sua experiência, tudo que você viu e que a gente já sabe, mas para o povo poder saber aqui abertamente, o que uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, da figura feminina, uma mulher, ela tem autoridade e ela pode fazer, executar dentro da igreja? Tipo assim, uma pessoa que se converte, uma mulher, se converteu hoje, tá lá na congregação, ela fala, eu quero fazer a obra. O que ela pode fazer? Qual é a voz ativa de uma mulher dentro da congregação que está? Na congregação, a mulher tem um grande espaço para trabalhar. Ela tem varrer, ela tem... Tem, não tô... Eu sei que está aí bagunçando o negócio. Você perguntou o que pode fazer. Tem a limpeza da igreja, a limpeza do pátio, tem cuidar dos banheiros, cuidar das crianças nos dias de culto para não correr para fora. E também, para as mais especiais, né, tem um órgão lá para, tipo assim, a igreja tem 300 mulheres. Tem um órgão lá. Um só. É um órgão, tipo piano, sabe? Sim. Que aí, ali tem uma cúpula, né, do órgão ali, que as irmãs, elas estudam um pouco, tipo, coisa de 30 anos. Elas estudam 30, 40 anos para conseguir tocar. E aí tem uma escala, toca uma vez por mês. E se as 300 irmãs da igreja falam assim, né, quer tocar órgão, as 300? Vai tocar em casa. Em casa? Vai tocar em casa. Mas na igreja não pode? Não, a igreja não. A igreja não é feita pra mulher estar falando, não, mas a igreja é feita pra mulher cuidar da vida dela. Caramba, mas é um julgo machista, poxa. Isso aí acaba herdando lá do povo judeu lá atrás, lá, povo fariseu. Exatamente. Poxa, porque num tempo que a gente vive, cara... É porque Paulo disse, né, que a mulher não pode falar na igreja e tal, só que precisa só estudar um pouquinho, né, para ver o contexto cultural que ele está falando, né, meu? Então isso precisa olhar, né? Mas é assim, mulher lá não pode fazer nada. Tem as irmãs da obra da piedade, que é uma parte linda, 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 que cuida das pessoas que estão desfavorecidos, que tá com a luz cortada e tal. Então essas irmãs fazem um trabalho, cara, top. Embora tem umas questõezinhas, né? Tem um telefone que toca mas é dado a revelação, né? Vamos seguir aqui. Deixa eu voltar. Vamos seguir aqui a revelação. Então, a obra da piedade, respeito demais. Mas e pregar? Não pode? Pregar? Irmã pregar? Pregar o quê, Marcos? Tem movimento de oração, essas coisas aí. As irmãs pregam? Oxe, rapaz, ou existe um preconceito até fora da igreja? Nem irmão tá podendo pregar, não. Cada um tem que cuidar da vida, deixar só pro ministério, o santo ministério pregar, rapaz. Oxe, o que tem que estar mexendo com pregar, rapaz? Não, mas se uma irmã tiver no movimento de oração e falar assim, eu senti tal uma parte aqui, ela pode pregar normal. As rebeldes pregam. As rebeldes pregam. O violãozinho tocando e os irmãos no canto, pegando o ar no canto da sala, né? Verdade, cara. E daqui a pouco o pau cai a folha, né? Louco, mas... É lindo. Tem muitas irmãs com um dom maravilhoso, cara. Mas a base bíblica que é ensinada, os pontos doutrinários da igreja,
nesse ponto aí que você falou aí, o apóstolo Paulo fala lá, comenta, afirma a respeito que as mulheres não podem falar e tal, sabendo que isso aí se trata de um costume local, para um povo, tem um endereço certo essa fala do apóstolo Paulo. Porém, aí eu te faço a pergunta, né, daquilo que a gente já sabe. Quando uma pessoa está pregando, quem prega é a pessoa ou é o espírito? Pois é. É o espírito, não é? Sim, mas ele só usa de homens lá. E o espírito é homem ou mulher? Lá só homem. Lá é só homem. É. Impressionante. Então não dá para entender, mas cara. eles não viram sobre Débora, sobre Ana, sobre Ruth. Não viram nada sobre isso, né? Exatamente. Assim, existem pontos, né? Pontos de lógica, de raciocínio e de entendimento, né? Para poder trafegar aqui no pensamento. A gente não está falando aqui de ministério de palavra, né? Uma pessoa, uma cooperadora para ter um ministério e tal. Mas a liberdade de pregar, né? Ministério, igual existe muitos aí, ministério pastoral. Tem muito para fora aí, pastora mulher, algumas igrejas aí. Ponto de vista meu, não sou a favor de ter um ministério de pastora. Mas isso não impossibilita dela pregar uma palavra, dela ministrar, dela estar num culto, dela ser uma pregadora, uma mensageira do reino, não ministerial. Então, mas nem essa liberdade tem. Não tem. Mas espera lá um pouco, como é que funciona? Dizem que em outros países aí as irmãs podem tocar instrumento, não é só um órgão. Mas, primeiro, eu já sou mais a favor da mulher pastora. Eu sou até a favor desse ministério. Eu vejo muito Deus se usando dessa questão. Mas, sobre as irmãs da congregação, que elas tocam instrumento em outros países, é porque lá o Espírito Santo ele é um pouco diferente. Não, porque eles falam que é por... Como é que fala? Se ele é italiano, sueco, aí é uma outra questão, né? Não, eles falam que é por necessidade, não é? Não, mas você pega os Estados Unidos aí, não tem necessidade. Você pega um outro país da Europa aí, não tem necessidade. Mas peraí, mas então o ministério ele pode ser dado conforme a necessidade? Então? Então, conforme a necessidade, onde? Tirou isso da onde, né? Realmente. Sobra o quê pras irmãs? Não, mas e outra? Essa questão de por necessidade. Irmão, ou é ou não é. Ou é ou não é. Não tem essa questão. Entende? Então, uma irmã, ela está... Mas nunca se levantou uma irmã assim pra confrontar isso aí, cara? Fala, poxa, mas que espaço nós temos dentro da igreja? O que sobra pra nós? Rapaz do céu, você é doido, Michael. Moço, quem que tá levantando essa valentia toda, moço? Tem que ter Aí sim é o demônio que pegou. Aí você entendeu. Aí... Do jeito que teve uns Daniel, tem que ter umas irmãs, umas Daniela da vida aí também, ué. Deve ter existido, mas deve estar tudo já enterrado. Já enterrado, sepultado. Não. É um existe, sistema violento, né? Não. E a mulher tem um ministério lindo, Michael. A mulher tem um ministério lindo, cara. Deus usa, cara. Um exemplo. Está em um país, uma irmã se converte, 2, 3 irmãs, e elas começam a fazer um culto. Daqui a pouco quer batizar. Não pode batizar porque não tem homem para batizar? E aí? E aí, como é que faz? Então Deus... Cara, não tem essa distinção, cara. Não tem essa distinção entre homem e mulher, cara. Deus deu um ministério muito lindo para as irmãs, sim. Não vou falar que é regra, né? Mas sim, cara, Deus deu algo poderoso para as irmãs e elas devem ter esse espaço na igreja, né? Devem ter. Nós fazemos lá na comunidade o culto para as mulheres, não é lindo, cara? Nossa, muito lindo. Coloca um tema, vai só as irmãs, uma irmã que vai ministrar, vai falar dos assuntos do quê? De irmã, pô. Vai falar sobre o assunto das irmãs. E nós estamos lá comendo coxinha, bebendo Coca-Cola e as irmãs estão lá no culto, né? Tem que ter. O culto, um momento delas. Então, isso tudo, mas não, muitos já entenderam que precisa disso, mas não abrem, porque... Você acha que, no seu entendimento, seu conhecimento, você acha que a congregação cristã é uma instituição rica, milionária? Tem poder aquisitivo? Com certeza, ô louco, pelo amor de Deus. A ponto de já ter um núcleo de estudo educacional, tipo, pelo dinheiro que a congregação tem, a instituição tem, teria, que nem a Adventista. A Adventista tem um colégio, não tem Muitos, um colégio? né? Vários colégios adventistas, aonde entra ali, já aprende o que é Bíblia, tal. Eles teriam esse poder para fazer. E seria o céu, né? Seria muito bom, não seria? Excelente. E por que não faz? Porque não é a cultura, né? A cultura é manter o povo na ignorância para ficar mais fácil para manipular.
Essa é a verdade. Que tem bilhões no caixa? Claro que tem, pô, pelo amor de Deus. Um exemplo, lá Isso aí vai tudo pra quando sede, você dá no coleta, Brás. quando você dá a coleta lá, que é o dízimo disfarçado por nome de coleta, então o que que acontece? Tem lá a viagem, para você marcar a viagem. Só que você nunca viu ninguém resgatando esse dinheiro para viajar. Entende? É um valor de viagem, só que só pode um ancião ou outro, e nem isso. Então, tipo assim, Marco, são algumas coisas que são encobertas e são muitos milhões guardados. Não tenho eu o entendimento, nem a experiência, nem sei de nada para falar, tal fulano roubou tantos milhões. Não, eu não tenho, então não posso falar daquilo que eu não sei. Entende? Mas isso daí fica, essa coleta aí que é levantada, ela fica na igreja? Local? Ela vai para regional, né? Ela vai para regional, só que ela também é revertida para a igreja local. Porque os templos são próprios, então ali tem a obra da piedade, que usa para suprir os irmãos, para ajudar os irmãos. Então, assim, normalmente o diácono, ele tem o diácono lá que toma conta dessa parte. Então, se entrou naquele mês R$ 5.000 para a igreja, ele sabe que ele pode usar R$ 5.000. Ou pelo menos mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, vai pagar os custos da igreja e vai ali, né, administrar isso. Se assim posso chamar, departamento da obra da piedade. Isso, é um departamento. Um departamento é bacana, cara. Uma visão muito boa isso lindo, aí. Lindo, lindo. Mas eu te falo, e se a pessoa necessitada for uma pessoa que não tá em comunhão na igreja, eles atendem também do mesmo jeito ou não? Não, aí tem que morrer, né, Marco? Se não tá comunhão com a igreja, não precisa de comida nem nada, né? Oxe. É sério isso aí, cara? Mas, rapaz, quem que tá mexendo com sustentar pessoa... órfão e viúva, moço? Se a família, tipo assim, tem uma família ali, mas a família não tá em comunhão, ou seja, não tem liberdade, igual eles falam lá. A obra da piedade, ela é proibida de atender essa família? Não, ou não é proibida? Aí nós somos acostumados a falar assim, irmão, vamos orar, Deus vai preparar, vai orando. Você tá brincando, cara. Verdade, cara. Michael, tem as suas exceções, né? Mas não é suprida, nem é feito visita, né? Lá você não pode fazer visita para quem é um pecador, né? Tipo assim, você não vê o povo indo visitar, o irmão ali caiu em pecado e nós vamos lá visitar. Rapaz, você tá doido? Você tá doente? Pô, vai visitar quem se não é o pecador, gente? Não mexe com pecador não, pecador... Cara, mas uma outra questão aqui, até o pessoal muito comentou lá e tal, falou lá no... Ninguém sabe o teu endereço né? Nos comentários lá, um outro assunto, cara, e eu quero que você fale aqui, o pessoal tá curioso, Diga. quer saber. O pessoal quer saber. Pra esse povo aí que tá sem liberdade, que é sem liberdade, os pecadores de morte, igual eles falam aí, e se um cara desse aí morre, ele tá sem liberdade, em pecado de morte, não é feito nem um culto fúnebre pra ele, um funeral, nem nada? Rapaz, quem que tá mexendo com culto? Quem que tá mexendo com culto pra nego no pecador? Rapaz, pecador não tem que ter culto nenhum não, moço. Acha? Oxi, não tem. Já tá no inferno mesmo, pra que vai precisar de culto, Mike? Rapaz. Não, falando sério, isso daí é um... Cara, mas e pra uma problema... mãe que perde um filho, ou pra um... Como que funciona isso? É um trauma, cara. Isso é um cúmulo do absurdo. Porque, primeiro, o culto e a oração não é pro morto. Pra começar. Pra pra família. Entende? Mas se essa pessoa ela teve um deslize há 20 anos, então lá no velório dessa pessoa, eu falo com todo o sentimento, não pode ser feito um culto de forma alguma. Só é feito culto para pessoas que estão ligadas na comunhão, sem pecado, ali, sabe? Se tiver... E isso, cara, dá muito transtorno. Porque às vezes a pessoa fala, meu pai teve nessa igreja por 30 anos. Teve nessa igreja por 40 anos, vocês não vão lá nem fazer uma oração? Não é feito nada? Não vão. Mas qual, de jeito nenhum. Mas que pensamento que tem? Tipo, se fizer, tá compactuando com o erro, com o pecado da pessoa. Na verdade, Michael, eu não sei no que eles estão pautados. Eu sei que não é feito. Cara, mas não existe, não tem base um negócio desse, cara. Um moço, ele foi assassinado. Ele era até músico e tal, e se desviou depois de batizado, tudo, se envolveu com droga, essas coisas, e o que acontece? Ele foi morto. E quando eu fiquei sabendo, eu conhecia ele. Ele já estava em outra comum, né, antes disso acontecer, não na que eu congregava. E eu fui lá no velório. Cara, que triste. Que triste. O ministério nem vai, né, Michael? E mesmo assim, você estando lá, você foi? Eu fui e fiz uma oração. Lá no velório. Mas eu sendo do ministério, né? Por isso que eu já era problemático, né? E eles ficaram sabendo disso aí? Ficaram, mas ninguém falou nada pra mim. Mas ficaram, né?
E aí eu tava totalmente errado, né? Apresentei a família, tal, na oração, orei por todos ali, mas nem ministério não tinha lá. E é assim que funciona, Michael. Não Mas tem, aí não seria um vai. ponto, se fosse lá adiante essa conversa aí, te daria um problema sério. Com certeza, quem que tá mandando? Caramba. Eu sendo um cooperador de jogos, quem que tá mandando? E eu não tenho autoridade para fazer um serviço desse. Nem eu, nem ninguém. De forma alguma. Entende? Poxa vida. É lamentável, cara, você ver famílias num abatimento, em um abatimento tão profundo, e não pode, cara. É uma coisa, pô, falta de pensar, né? Falta de ter coração. Porque, cara, você tá ali no ministério. Maico, só se matar eu, cara. Pô, você tá ali, cara. Você tem Deus no coração. Você tá vendo a família ali, cara. Um momento de maior tristeza da família. Meu, vai fazer o culto ali. É até o momento de você poder, né, trazer uma consciência para aqueles da família que estão ali. Entende? Mas aí é que tá. Lembra daquela, no primeiro podcast que a gente falou? A pessoa que ela comete um deslize e ela fica sem liberdade. Os irmãos falam o quê? A salvação a Deus pertence. Tem pessoa que passa 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos esperando. Uma vida. Uma vida esperando. E essa pessoa morre. E essa pessoa que ficou ali 20 anos esperando voltar e não voltou, se ela morrer, não vai ter um funeral pra ela. Não, Michael, não tem. Poxa vida. Não cara. tem. E É até vocês que estão difícil assistindo compreender aí, isso aí, cara. vai no comentário falar que eu tô mentindo. Pode ser que exista alguma exceção. Mas, cara, eu viajei já esse Brasil aí, muitos lugares, e isso não tem exceção. Não é feito e não é feito mesmo, cara. Não pode, não pode. Então a família fica sem oração. Hoje em dia, para algumas famílias, ainda alguém que tem o coração muito preparado vai na casa da família fazer uma oração para a família. Mas isso assim, cara, já é raríssimo, porque não pode. Meu Não pode. Deus do céu. Então, todas essas coisas aí, foi isso que foi, né? Como que você vai compactuando com isso? E eu nunca aceitei isso, Michael. Não, as coisas que eu falo hoje, não é que eu falo somente De hoje. agora já é uma Não, vida, né? Não, uma vida, cara. Uma vida não concordando com isso daí, sabe? Não concordando com isso. Só que se tratando agora de sair da congregação, aí é um problema. Com todos esses BO, com todas essas questões, essa questão de palavra, essa mentira que Deus revela a palavra na hora, que, cara, tudo não é que não acontece e nem que acontece, como nós falamos sobre a palavra. Mas os mitos são grandes sobre isso. Sim. Os mitos. Mas antes de partir pra saída aí de como fazer e tal, só mais um ponto aqui pra poder ficar esclarecido. Sobre o vinho, cara, da ceia. Realmente é um vinho normal que se tem, um vinho alcoólico que o pessoal toma na ceia ali? Vinho alcoólico. Ou é um suco de vinho igual em qualquer outra denominação? Não, primeiro que precisa ser um suco de vinho sem ser fermentado, Não, né? biblicamente. Biblicamente, precisa ser. E o É pão? pra ser. E o pão sem fermento. Sem fermento e o Cara, suco de vinho. o pão, na Bíblia, Pode falar. o fermento é o maior símbolo do pecado. O fermento. O fermento. Sim. Então Concordo. não pode existir. Cara, o maior ato profético que tem na Bíblia é a ceia do Senhor. Primeiro Sim. que Santa Ceia não existe. Biblicamente não existe. Não, pera lá. Santa Ceia não existe. Não. Não tá na Bíblia. Não. Se achar, põe aí no comentário que eu quero descobrir em qual versículo que tá. É ceia do Senhor. Isso aí é muito profundo. Não Profundo existe Santa Ceia. E vai travar meio mundo de cabeça aí, porque Não, todo mundo fala Santa Ceia. não existe Santa Ceia. Pode até falar, mas não existe isso biblicamente. É ceia do Senhor. Outra questão, não é biblicamente você tomar ceia uma vez por ano. Então, mas não está instituído quando seria. Na verdade, a única igreja que faz isso mais certo é a católica, que ceia toda semana. Porque Jesus diz todas as vezes que vos reunir. Então teremos que tomar todo culto. Essa é a verdade. Se fosse pra ver, sim. Se for para ver, todo culto deveria tomar a ceia, né? Toda vez que vos reunir. Então faz uma vez só por ano, né? E qualquer pessoa que está em um deles não pode tomar ceia, nem que depois de 20 anos não pode tomar ceia. E o vinho, eu ajudei a preparar muitas. Vinho alcoólico, cara. Se uma pessoa ali que ela tem um problema com bebida e tal, cara, e ela tá num processo de libertação ali, tanto das questões emocionais, mental e também espiritual, ela vai abrir uma ruptura ali quando beber a ceia. Então, se montar uma blitz na frente da ceia no culto lá, pega os irmãos do Bafome. Eu não sei como é que funciona, porque é um gole, né? Tá, Então tem alguns cúmulos, mínima. sabe, o Maicon? Os cúmulos que é uma taça só para todo mundo beber junto. Uma Então, taça só, um pega cálice só. um cálice só e entrega na boca de todos os irmãos. Então, tipo assim, se tem uma doença contagiosa,
Cara, eu sempre achei Se a isso igreja como- tivesse aberta agora no momento de pandemia, Covid, Olha isso. o povo ia ficar sem ceiar? Então, só que até então, tinha que ser assim, é mandamento. Só que agora, se a vigilância pegar em cima e for no copinho, que é o certo, cada um tem um cálice, e aí? Então agora aí já não é Agora mais. é de Deus. Agora é de Deus. Entende? O pão é desse tamanho. O pão, quem faz o pão, normalmente que eu conheço, é uma irmã da Obra da Piedade, uma irmã que pelo menos é para estar em consagração, em oração. Então tem uma irmã específica, não é qualquer um que faz o pão. Isso é lindo, porém faz de uma maneira errada. Deixa eu corrigir aqui. Se for com fermento, mas eu nunca vi um pão sem fermento crescer desse tamanho. Será que cresce? Eu não sei se tem Nunca. alguma forma. Tem? Que eu saiba também não. Que eu saiba não. Então não sei se é com fermento, mas ele é desse tamanho. Não é, Samuel? Não, mas É desse tamanho. vai ter muita gente que vai falar nos comentários aqui, mas o Jesus transformou a água em vinho e aquele vinho lá era alcoólico ou não era? Como, primeiro, qual que é a diferença desse suco que você compra, que é um extrato de uva, que ele é idêntico ao vinho, né? Qual que é a diferença dele e de um vinho? O que muda? O período de fermentação. Fermentação. A fermentação, isso quando é fermentado, até de arroz, faz pinga, laranja, tudo isso dá para fazer pinga. Pinga de Só que arroz. demora dias, né? Meses. Muito tempo e um processo de destilação que vai fermentar isso. Quando Jesus transformou, quanto tempo demorou para transformar? Instantâneo. Instantâneo, cara. Instantâneo, não dá tempo de se tornar vinho, nem fazer esse processo. Era suco. Não tem como ser o vinho alcoólico, entende? Então, as pessoas que querem beber, elas sempre dão Se apoia nisso, né? Se apoia nisso, mas, cara... Mas toda vez que você vê vinho alcoólico na Bíblia, foi sinônimo de problema. É ou não é? Sim, e outra, você pegar em Isaías, você vai ver que muitas vezes que chama de vinho é o suco da uva. É a uva, o extrato da uva, entende? Exatamente. Então, aí é feito a ceia. Acredito, eu tive lá a vida inteira, mas eu nunca perguntei pra irmã, irmã, você faz com fermento? Mas por ser desse tamanho, eu acredito que sim. Com fermento, com vinho alcoólico, uma vez por ano, gente? e proíbe qualquer um que você... uma pessoa que ela teve um problema, um deslize. Então, ela é proibida de tomar ceia? Não, ninguém vai falar pra ela, olha, você não pode tomar ceia. Só que é pregado violentamente contra isso, né? Que se tomar... O pecador de morte, então, ele não... O pecador de morte, então, ele não pode se assentar na mesa para poder tomar. E o que não é o pecador de morte, que é o pecado um pouco menos grave, aí ele vai lá na frente lá pedir perdão. Tem esse lance também, né? Não, primeiro, a gente que é muito santo, a gente pode tomar, né? A gente que é muito santo, a gente pode tomar ceia. Mas, se você... Um exemplo, você vai tomar ceia. E você foi em outra igreja. A sua ceia é no mês de junho. E em fevereiro, você foi visitar uma outra igreja. Então, antes de você tomar ceia, você tem que falar com o ministério, ir na frente da igreja, lá tem um microfone para você testemunhar, e você vai lá e pede perdão para a igreja por você ter ido visitar outra igreja, e você se reconcilia com a igreja para você tomar ceia. Mas tem a questão que antes de você ir lá no dia da ceia, você senta do lado ali do pessoal ali e meio que adianta o assunto ali pro ministério e ele decide ali, não, esse aqui tem necessidade de você pedir perdão, isso aqui No não mesmo tem. dia, no mesmo dia da ceia. Você vai lá e explica, olha... Então ele é um juiz ali, uma espécie de um juiz. Sim, ele vai te aconselhar. Você foi, um exemplo, você foi no aniversário de uma prima sua que é católica, você foi no aniversário e comeu bolo. Então você já é do demônio, entendeu? Então aí você já não pode tomar ceia. Você foi no casamento de alguém que é de uma outra denominação, que é da igreja quadrangular, e lá você comeu. Então, antes de você tomar ceia, você tem que conversar com o ministério. É claro que muitos não fazem isso, né? Muitos não... Mas é assim que funciona. Aí ele vai falar, então você tem que reconciliar com a igreja. Então só mata a última curiosidade do povo aqui, que o povo quer saber. O povo quer saber. Infelizmente, por se tratar de um motivo, né? Infelizmente, eu falo com muito pesar, existe-se, assim como o povo de CCB atribui muitas coisas, algumas famas a outros irmãos de outras igrejas, existe uma fama também que corre por fora aí do povo da CCB, que dizem que o povo lá é beberrão, o povo bebe bebida alcoólica, não só o vinho ali, mas alguns deles fazem de uso de bebida, de cerveja e tal. Cara, isso aí é meio que um mito, ou é meio na desobediência da pessoa, ou tem... O povo confunde essa parada sobre bebida aí. alcoólica, sobre cerveja, essas É pregado ali que é proibido na igreja. Sim, é ensinado que é proibido. Pega firme contra isso. E o que eu posso falar pra você? Eu já tive em mesas
viajando e tal, pessoas do ministério com cervejaiada na mesa e tal. Ministério que você fala de cooperador, Sim, cooperador encarregado, ancião, isso daí tem muito. Mas o que eu falo pra você, onde eu moro e a minha região, eu nunca participei disso, eu nunca vi isso. O ministério que eu conheço é muito guardado sobre isso. E a Irmandade também, pelo menos aqueles que eu convivi, que são muitos irmãos, cara. Um ou outro, sim, mas a maioria, cara, que eu conheço, pelo menos do povo que eu andava e tal, é mais dado à oração, é mais dado a ajuntamento, violão, e tocar em avulso, e pregar, essas coisas aí. Talvez seu clã era outro. Eu acredito que pode ter alguma região, como qualquer igreja, mas eu não posso afirmar isso, porque eu nunca vi isso. Sabe, assim, irmãos falam, nossa, eu já vi isso daí. Eu acho, fielmente, com todo o coração, que é um pouco de mito, Michael. Eu não acho que é verdade, não. O poder coração é dado a bebida e tal. Cara, do que eu conheço, não confere, não é verdade de forma alguma. Entendi. Porque o povo faz muitas alusão pela questão da ceia, né? Se o vinho da ceia já é alcoólico, entendeu? A causa... Alguns problemas. Pecado de morte, heresia, mentira, não pode fazer isso. Afastar as pessoas da ceia, porque não entendeu o que está escrito a respeito da ceia. Afastar as pessoas, não ter uma segunda chance, nem terceira, nem quarta. Pecou, já é descartado. Batismo só da congregação que salva. Outros batismos, se você batizar em outra igreja, Assembleia de Deus, no seu caso. Se a pessoa batiza lá e vem para a congregação, ela tem que batizar novamente. Ela não pode, ela tem que batizar novamente. Sendo que o batismo não é o batismo da congregação. Sim. É o batismo de Jesus, entende? Então, é falta, pelo amor de Deus, pensar um pouco. Pensa, reflete um pouco. É quem que salva? É a congregação? Então batize em nome da congregação. Por que batiza em nome de Cristo? Exatamente. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e da congregação. Pronto, seria mais fácil. Seria mais fácil, porque é só lá que salva. Entende? Então, esses absurdos. O batismo, o legalismo, o véu vale muito, a orquestra vale muito, sim, a igreja vale muito. Eu só falei a respeito da questão da bebida, só para o povo poder entender, porque assim como você falou, também falei, conheço muitas pessoas que é de lá e tem muitas pessoas na minha família e dos que eu conheço, eles fazem uso, entendeu? Inclusive conheço pessoas que têm 40, 50 anos de caminhada aí e bebe cerveja em casa, bebe vinho em casa. Então acho que vai muito de pessoa para pessoa, né, meu? Não que seja um costume regional. Desses irmãos tudo que eu andava aí, cara, eu falo pra você, eu nunca vi ninguém bebendo. Acho que é porque você andava só com um nego crente, né? Acho que você andava com uns caras mais alinhados, vamos dizer assim. Eu vou falar pra você, nós nem champanhe nós não bebia com álcool. Era um negócio bem assim, entende? Mas a verdade, olha só, por que o meu mundo é diferente? Porque meu pai, ele tem um problema com bebida e minha família foi praticamente destruída com isso. Então, eu não suporto bebida alcoólica e nem ninguém que bebe. Então, eu falo sem medo de errar, você era um ponto fora da curva. Tipo assim, as pessoas que você andavam ali já sabia mais ou menos da sua pegada, e então já era mais ou menos aquilo ali, né? Tipo, pessoas selecionáveis, né? Sim, eu nunca usei uma bermuda, nunca, jamais, cara. Eu falo porque eu sei, já ouvi, vi com os meus olhos de pessoas se reunir para fazer a tocada, né, que eles falam, tocar instrumento, e com a lata de cerveja ali do lado ali, tocando indo. Cara, eu abomino isso. Eu já vi isso aí com meus olhos. Então, muito provável que as pessoas já sabiam que eu era assim, né? Exatamente. Entende? Que nem em casamentos. Eu até percebia que eu chegava em alguns casamentos, até era um certo transtorno para algumas pessoas. Porque aí, tipo, não ia poder beber, entende? Uhum. Então, eu percebi algumas vezes pessoas mudando de mesa para não ficar perto de mim, mas eu nunca falei nada. Eu nunca... Rapaz, cada um tem sua vida e faz o que quer. Mas eu sou, até hoje, você vê nos treinamentos de batalha espiritual, o quanto que eu ensino sobre a bebida. Isso é uma porta para Satanás entrar nas famílias e destruir muitos lares, né? É a porta para a entrada de muitos espíritos, isso daí. Entende? Mas eu não conheço, não posso falar dessa questão. E vendo tudo isso, Maico, partindo aqui para o final, as pessoas que estão assistindo esse podcast, que pensam em sair da congregação, elas precisam se atentar em alguns pontos. Porque quando eu saí, a minha ideia era o seguinte: eu vou ficar em casa, não vou estar mais na congregação e vou ver, Deus vai preparar, eu vou começar a congregar em outra igreja. Você chegou aí em alguns lugares? Fui. Pode falar onde você foi?
sim, eu fui... Olha só, primeira coisa. Eu estava já trabalhando com inteligência emocional, atendendo muitos alunos e tal. Então eu falei, cara, eu vou focar na minha vida, eu não quero mais saber de problema, não quero saber de ministério, não quero saber de pregar, não quero saber de nada. Eu vou seguir a minha vida, vou procurar uma igreja para me congregar com a minha família e glória a Deus. E aí eu fui em uma igreja. Mano do céu. Quando eu falo mano do céu, é porque o negócio é mano do céu mesmo. Mano do céu, o negócio é muito diferente, Michael. Muito, mas muito diferente. É outro mundo, outra realidade, né? Ah, cara, não dá boca pra mim não. Por isso as pessoas têm que prestar atenção antes de se desligarem. Entende? Entende que você está em um lugar que não é legal, que você vê tudo isso, mas antes, eu passei por essa experiência. Antes de você se desligar, pense bem. Pense bem e calcule primeiro. Você vai perder toda a sua família, que se for de tradição é de lá. Vai perder todos os amigos. A partir do momento que você se desligar, você é do demônio. Para começar, é isso daí. Outra coisa, você vai nas igrejas, cara, você entra na congregação e você senta ali, cara, é lindo. O Maico, é lindo as irmãs de um lado, os irmãos do outro. A coluna do meio ali, se eu posso falar assim, a faixa do meio é dos músicos. E normalmente você não entra na igreja com um monte de barulho, conversação. Tem um pouco, mas normal. E aí tem o hino do silêncio, os músicos tudo, aquela orquestra que vem afinando, pã, afina tudo os instrumentos. Aí vem, toca um hino de silêncio. Cara, é lindo. E aí você dobra o seu joelho, você faz sua oração de comunhão. E aí começa um culto. É algo com muita organização. E aí eu cheguei nessa outra igreja... Eu não tenho nada contra, jamais vou falar o nome aqui. Mas, cara, um povaréu andando pra lá, pra cá, um movimento na igreja, criança, e anda pra lá, e as irmãs, a vestimenta me escandalizou muito. Até hoje, por quê? As irmãs com blusa de alcinha e tal, aquela, sabe, uma vestimenta da pessoa ir pra praça. Não tô nem falando vulgar, entende? Mas a pessoa da... E eu não estava acostumado com isso, né? Era outra realidade, né? E eu prezava muito, cara, a minha casa, sobre essas coisas, até hoje. E aí eu comecei a ver isso, e aí eu vi o povo indo louvar, e eu amo louvor, né? Amo louvor. E aí eu vi a vestimenta e tal, e aí nessa primeira igreja que eu fui, tem um altar grande, mas eu vi uma certa desordem, cara. Tinha uma pastora, tinha um pastor... E aí, de repente, era a pastora que estava falando, daqui a pouco era o pastor, daqui a pouco tinha um ajoelhado em cima do altar orando, daqui a pouco tinha um do meu lado orando. E, cara, eu comecei a olhar aquilo e eu falei, mas é a hora do quê? Exatamente. Mas que talvez isso aí seja, tipo assim, você não entendeu por não conhecer e não tá lá, né? Saber como que é. Não faz parte da minha realidade, né? Isso. Tipo, você só conhece aquilo que você tem, Faz sentido. que faz sentido, que você tem entendimento. Eu tenho certeza que para os irmãos que estão habituados com isso aí, eles já sabem como que funciona, né? Então, realmente, eu falo porque eu já tive na congregação e hoje eu tô em outra denominação, tô onde eu sirvo a Deus, e realmente existe mesmo uma discrepância aí muito grande na questão de organização, e eu imagino que seja uma das maiores dificuldades aí. Para né? quem vai sair Michael. Para quem vai sair Então, tem muitas igrejas sérias. Eu fui em outra igreja, uma Assembleia de Deus, mas não é Belém, é um ministério que tem na cidade. Cara, eu achei lindo o culto. Lindo, 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 lindo o culto. Uma ordem, cara, uma decência, as irmãs que foi louvar, sabe? Umas irmãs bem trajadas e tal. E eu achei isso lindo. Mas mesmo assim, algumas coisas, e aí eu falei, aí fui em outra igreja, eu falei, lascou. Ainda eu falei pra minha esposa, eu falei, eu acho que eu vou voltar a tocar. Pelo menos eu sigo a minha vida. Vai ter gente que ia falar assim, o final da vida dele vai ser esse aí. Vamos falar, ele vai voltar, né? Vai voltar, já falaram. Eu falei, qualquer coisa eu tinha, né, o cargo, o que seja, da música, né? Eu falei, eu vou voltar a tocar e tal. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, vou voltar sem estudo bíblico pra... Eu falei, não. Aí fiquei em paz. Aí foi uns 3 meses, aí surgiu pra mim continuar fazendo os treinamentos que eu já fazia, treinamento bíblico. Aí fui fazendo um treinamento que surgiu o convite
o Guilherme arrumou, falou, uma irmã quer fazer e tal, e aí eu fiz na casa dela esse treinamento bíblico, e lá tinha pessoas espírita, católica, de todas, e eu fiz esse treinamento bíblico, que é 4 módulos, quase 10 dias de treinamento profundo, e ali Deus começou a trabalhar, e as pessoas falaram, tem que ter um culto e tal, resumindo, e aí eu comecei a fazer um culto só para a família dentro da minha casa. E depois esse culto foi chegando pessoas e a gente foi... Mas o que acontece? Tem muitas igrejas, com certeza, né, Marco? Tem muitas igrejas excelentes para se congregar. Eu acho assim, que a pessoa que vai sair da congregação, ela precisa primeiro priorizar para onde ela vai ir. A pessoa não deve sair, eu acredito, se ela quer sair, ela não deve sair para nada. Ela deve sair para encontrar um lugar que ela... eu amo o estudo da palavra. Então, primeiro, ore a Deus, porque Deus vai direcionar um lugar para você ter o estudo da palavra, né? Eu tenho um chamado diferente, Michael, então não posso pautar a vida de todo mundo e falar que tem que sair daí, porque isso é uma seita, porque isso é do diabo. Tá dentro da congregação? O que eu diria, Michael? Se tá te servindo, se você acha que aí é o lugar correto, que Deus tem para você, não compactue com o pecado de morte, exclusão de pessoas, não compactue que aí é a graça, não estude a palavra na sua casa. Hoje o YouTube, canais, como nós temos um clube de estudo, a pessoa pode estudar. Então, mas eu não tenho como falar assim para você, eu indico para as pessoas ficarem lá porque lá é uma igreja boa. Se fosse, eu tava lá. Entende? Exatamente. Então eu não tenho como falar. Agora falar para sair para ir para onde? Tem que perguntar para Deus, as pessoas, e se direcionar por Deus. Eu conheci 3 igrejas, cara. Minha experiência é pouquíssima nisso. Então eu não posso falar não, às vezes a pessoa vai na igreja ali na esquina da casa dela e ela é amparada, uma igreja séria, um pastor sério, uma igreja que prega a palavra, que é instruída dentro da Bíblia, da Sagrada Escritura. Cara, então jamais deve se pautar somente por aquilo que eu tô falando. Eu tô compartilhando a minha simples e humilde vida e uma trajetória curtíssima que eu tive dentro de outras igrejas. Eu fui em pouquíssimos cultos, Michael, entende? Mas que não é fácil, não é, porque o sistema muda, né? Como você disse, né? O sistema muda e tudo que você é ensinado lá na congregação, que não pode estudar, sobre dízimo, sobre tudo. Aí você vê nas outras igrejas, você começa, às vezes, então precisa ter essa ciência, essa clareza antes de sair, né? Mas eu não ficaria mais nem um minuto. Eu acho que tudo tá ligado, uma coisa se resume aqui, tudo tá ligado aí no nome da nossa comunidade. A pessoa, quando ela é livre em Jesus, ela tá aberta a servir a Jesus de verdade. E quando ela é livre em Jesus de fato, eu acho que para onde ela vai ou deixa de ir, obviamente é muito importante, mas o próprio Deus vai dar direcionamento para ela, né? Se ela tem o desejo, se ela já não compactua com aquilo, ela acha que é errado isso, aquilo, e ela mesmo vai ter noção para onde ela vai. E já fica aqui também o convite, a ressalva aí. Eu conheço um lugar muito sério, que é onde a gente congrega, que é a nossa comunidade. Mas eu moro em outro estado. Tem importância, né? Tem o nosso culto online, você assiste, não é? Lá nós juntamos o quê? A seriedade, exatamente, a organização, porém a liberdade sadia de você cultuar a Deus. A liberdade de você poder colocar um louvor, de uma irmã poder pregar uma palavra, de uma irmã poder ministrar. Então, todas essas coisas, mas nós não perdemos, continuamos naquilo que é bom, né? Na destreza e nessa organização, só que nós somos pautados na palavra. Você sabe que a nossa Sim. identidade é de estudo, cara. Palavra pautada na Bíblia. E eu tenho certeza que tem muita gente de dentro da congregação cristã que daria tudo para cultuar, para ter uma oportunidade de cultuar uma vez numa igreja fora para ver como é que é. Porém, não pode ir, porque se às vezes um pegar lá, acaba dando rolo. Mas a internet facilitou isso aí, né? Facilitou. E se quiser congregar e agora com com a nós? pandemia, né? É só ir lá, canal... Como que é? Explica aí, pessoal, aí. Comunidade Somos Livres em Jesus. É um canal no YouTube, né? É um canal. Canal no YouTube, comunidade... Tem no Facebook também, Samuel? Nós estamos tanto no YouTube quanto no Facebook também. Mas o canal é Comunidade Somos Livres em Jesus. Lá nós temos treinamento, tem o clube de aprofundamento na palavra, né? Que você entra lá e estuda diversos módulos, que vai deixar um link aí no vídeo, vai ter um link aí para você entrar lá e adquirir também o seu clube, a sua mensalidade vai vir para você, um valor irrisório só para você poder participar de todos os treinamentos. E é isso que nós somos pautados na palavra. Então, resumindo, Michael, de tudo que nós falamos,
todas essas coisas, nós não viemos fazer um podcast que tem vários irmãos da congregação, que nem esse irmão que foi lá falar no Facebook, que tá morrendo de medo de ficar aqui falando de congregação. O intuito aqui não é falar de congregação nem de assembleia. Só que aqui nós vamos falar do que nós quiser. Desde que não haja nenhum processo e eu não venha ferir nada, eu posso falar o que eu quiser. Quem quiser liga a câmera e sai falando também. É assim que funciona. Aqui nós falamos com responsabilidade e destreza e trabalhamos com a verdade. Agora, tudo que foi falado aqui, e tem muito mais que nós vamos tratar, vamos falar, mas é a verdade. Os irmãos precisam se atentar a isso. Um exemplo mesmo, a mocidade, todas essas questões são abandonadas. O que importa é o ministério ali dos anciões e tal. Então, para sair da congregação, a pessoa tem que se orientar por Deus. Deus, ele ainda continua operando, né, Maicon? Sim. Deus não está, parado nem com a mão encolhida para o seu povo. Se tem um lugar que não está comportando, tem um lugar que está fora da palavra, cara, é impossível. Deus não vai te preparar um lugar para você ir, onde você vai poder cultuar, louvar, adorar a Deus em um lugar sério. Em um lugar que vai te dar o respaldo para você entender sobre salvação, reino, galardão. Então, as pessoas lá fazem uma confusão sobre salvação e reino, condena, depois nós vamos ir falando mais sobre isso. Mas essa foi minha trajetória. Os motivos que eu saí foi mais ou menos isso daí que nós conversamos. Eu indico a cada um tomar muito cuidado antes de sair. Porque tem muitos que saem, não se adaptam, Maicon, como foram muitos para a igreja de Jandira, outros para essas outras incidentes aí depois volta e fica pior, né? Exatamente. Porque aí era músico. Aí os irmãos falam, agora você fica no banco aí, sem ser músico. Então, acaba ficando ruim, né? Então, é muito bom você abrir o olho primeiro, ver bem, saber que vai ter muitas críticas, mas eu pagaria qualquer preço para ter a liberdade de servir a Deus, a liberdade de pregar sobre Jesus, de estar aqui conversando e falando sobre a verdade. Qualquer preço é baixo quando se trata da sua liberdade. Exatamente. Ninguém pode barrar, cara, a liberdade de um ser humano. Quando te embarreram, você não pode fazer isso. Cara, isso é loucura. Então, eu conheço muitos irmãos de ministério, diácono e tal, que vivem sofrendo lá debaixo de um jugo, uma falta de respeito enorme. Eu já vi anciões tratar diáconos, pessoas de 50, 60 anos, tipo assim, você sabe o que é um ancião olhar e falar assim, calha a boca, eu não tô mandando você falar? Desse jeito, falando para um outro irmão de 50 anos de idade que está no ministério. Então, lá, essa arrogância, esse ego de falar que louvores é do diabo, e eu já ouvi várias vezes em reunião do ministério dizendo isso, que os louvores são do diabo, trata todas as outras igrejas como seita. Então, todas essas questões, cara, não lá tem como. nos comentários sempre tem muita gente que quer defender a todo custo, né? Mesmo vendo clareza e veracidade. Teve um lá que falou assim, mas nós tem 480 hinos, nem nada, pra quê que nós quer cantar hino de outra igreja e tal? Mas a questão não é pra que quer cantar, é porque não pode, né? De outra igreja? Os louvores são de Deus, não é? Então, Tudo que tem fôlego. Essa separação, né? Mas é pra mentes pequenas, todos ficam dentro dessa caixinha de sapato aí. Exatamente. Mas nós seguimos e esse daí é mais um relato aí sobre o que aconteceu, quando eu saí, todas essas questões, um pouco do que eu vivi ali dentro, 100% verdade, nós só trabalhamos com a verdade aqui, e eu te indico aí, se você faz sentido para você esse conteúdo, se inscreva, deixa um comentário, o comentário é muito importante para nós saber o que as pessoas estão achando, né? Tem uns que vai xingar, mas não tem problema, né? Deixa qualquer coisa aí. Deixa qualquer coisa aí, mas você é muito bem-vindo a esse canal, a essa família. Nós aqui vamos discorrer muitos assuntos e nas próximas semanas vamos trazer um irmão aqui, também que era do ministério por muitos anos, tem uma história aí para contar, para compartilhar com vocês. Agradeço a sua presença e Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família, tá bom? É isso aí, galera. Deus abençoe a todos, mais uma oportunidade, mais um podcast e que Deus possa abençoar a sua vida. E não perca, o próximo podcast vai estar sensacional. Estamos preparando algo especial para vocês, como o pastor Daniel disse. Vamos ter aí o nosso primeiro convidado, aí, um convidado top, né? Vai dar o que falar. Não pode falar não, né? Não. Uns vão gostar, outros eu acho que não vão gostar. Outros não vão, mas eu tenho certeza que vai ser top e vai trazer muita clareza aí para sua vida e desbloquear você um pouquinho mais ainda. Meu conhecimento é uma pontinha assim, Exato. Em vista do que essa pessoa viveu dentro do ministério, né? De uma família tradicional. Vai ser muito legal a gente poder ouvir, né? Claro. Não é questão de crítica, mas é o que é uma pessoa viver de família ali,
enraizada dentro do ministério. Como é que é isso, né? Vamos conversar sobre isso daí. Exatamente. Se inscreva aí e obrigado mais uma vez, Samuel Policarpo, Maico. Tamo junto. Tamo junto, Deus abençoe, fica com Deus.